Bom, este nosso primeiro painel discute os cenários para 2023. Falamos tanto do cenário político quanto das expectativas econômicas e como o setor de telecomunicações espera que sua relevância e capacidade transformadora sejam aproveitadas pelos atores que comandarão o país no próximo ano. Para isso, convidamos para coordenar a mesa a sócia da consultoria LCA Consultores, Cláudia Viegas. Cláudia, por favor, venha ao palco e eu peço a vocês uma salva de palmas. Convidamos para compor a mesa o presidente da Anatel, Carlos Baigorre. Também o presidente da Telefônica Vivo, Christian Gebara. O diretor global da Huawei, Marcelo Mota. O vice-presidente da Oi, Carlos Eduardo Medeiros. E Silvio Cassione, diretor da Eurásia. Cláudia, por favor, a partir desse momento, a condução é sua. Bom dia a todos. Pediram para eu ser muito rigorosa no tempo. A gente mudou aqui as perguntas para condensá-las. E como economia reage a estímulo, economista também, disseram que quem fica sem almoço, se eu não for rigorosa, sou eu. Então, eu vou seguir aqui a ordem que me deram para esse debate. E tentei mudar as perguntas para a gente aproveitar bem aquilo que já foi falado. Eu vou começar por você, Silvio. Dado que a gente está aqui no ano eleitoral, tem um contexto econômico conturbado, tem uma condição de contorno que é comum a esse debate, que é, afinal, onde estamos, né? A economia mundial sofreu com a pandemia, na sequência da pandemia cresceu ao redor de 6, a expectativa é que cresça próximo a 3, algo que aqui no Brasil a gente não enxergou. A gente caiu perto de 5, subiu, mas agora a gente já está patinando, o mundo crescendo perto de 3, a gente crescendo aí 0,8, talvez, no ano que vem, né? Então, a dificuldade de sustentar esse crescimento. Só em 2027 a gente deve recuperar aquilo que a gente já foi em 2013. E aí o que eu queria que você explorasse, dentro de uns 5 minutos, se for possível, dois aspectos. Como é que o Brasil, na sua visão, está sendo enxergado pelos investidores internacionais, ou seja, a nossa capacidade de atrair investimentos, a despeito da nossa taxa de juros estar bem elevada, o câmbio segue pressionado, como é que a gente vai conseguir ultrapassar isso e trazer investimentos para cá? E trazendo uma questão importante nesse contexto de eleição, e já falando aqui das pautas de regulação também, como que, na sua visão, a questão de regulamentar redes sociais e grandes comunicações, como é que isso pode afetar o jogo eleitoral? Se você puder, por favor, explorar esses dois aspectos, eu agradeço. Com Obrigada. certeza. Eu que agradeço. Bom dia a todos. Bom dia, cumprimentando aqui Marcos Ferrari também pelo convite, toda a organização. Parabéns por um painel tão rico. Nesses 5 minutos, falando aqui em nome da Eurásia, eu acho que a primeira mensagem que eu posso trazer é de que a visão dos investidores estrangeiros, das empresas estrangeiras a respeito do Brasil, num quadro tão desafiador no mundo, está melhorando. O Brasil, diante desse enorme desafio da guerra, da pandemia que a gente viveu, diante também do enorme desafio da transição energética, a redução do uso de carbono, o Brasil ele se coloca como uma oportunidade cada vez mais atraente, mesmo com toda a instabilidade ou a incerteza política que a gente está acostumado a viver. Então, a gente tem recebido um número maior de consultas na nossa empresa a respeito das eleições desse ano, a respeito do quadro regulatório, quadro de reformas nos próximos anos, e a respeito de como investir no Brasil. O Brasil é um país
que está distante da fronteira dos conflitos que a gente assiste hoje, um conflito que, na opinião da Eurásia, pode até ficar congelado em algum momento, em breve, mas com uma fronteira militarizada, com um antagonismo muito grande entre os atores que estão em jogo, a Rússia, a Europa, o Ocidente. Então, um quadro ainda bastante complicado por muitos anos à frente, que aumenta a atratividade de investimentos distantes dessa zona de conflito. E, ao mesmo tempo, um país, como a gente sempre soube, com muitos recursos naturais, que pode ser parte não do problema, mas da solução para os preços de alimentos, para os preços de energia, para a transição energética. Então, eu diria, para começar, que, claro, o Brasil, assim como a América Latina, outros mercados emergentes, vão ter muita dificuldade de navegar nesse ambiente turbulento se a gente viver uma recessão mais séria, se as condições financeiras em todo o mundo ficarem mais apertadas, se dentro de cada um desses países, e falando do Brasil especificamente, não houver um ambiente de previsibilidade para investimentos. Se a maré baixar para todo mundo, com uma recessão mais forte, o Brasil também vai sofrer. Mas existe um cenário no qual a gente consegue aproveitar esse potencial do país, e isso começa, na nossa visão, a ser mais valorizado pelo investidor lá fora. Agora, entrando um pouco no segundo aspecto da sua pergunta, para chegar lá, a gente tem que atravessar esse período, esses próximos... Faltam menos de 100 dias para a eleição, e depois da eleição tem ainda muita lição de casa para o Brasil fazer, tem muito mato para cortar. E aí, a gente vai conseguir? Bom, falando aqui muito rapidamente da eleição em particular, é uma eleição, na análise da Eurásia, que aponta para o ex-presidente Lula como favorito. Eu acho que esse é um consenso entre os analistas hoje. O que eu poderia trazer de diferente é que, na nossa visão, é uma eleição mais apertada do que as pesquisas indicam, ou que será mais apertada, ela será competitiva. Esses dois candidatos, Lula e o atual presidente Bolsonaro, eles vão disputar uma eleição bastante competitiva. A informação, pelo meio digital, vai ter, ainda mais do que em 2018, um papel muito importante na disseminação de informações, e não só olhando pelo lado que as pessoas mais temem, das fake news e todo o controle que tenta se impor, que, na nossa opinião, não vai ter grandes novidades regulatórias daqui até outubro, mas também pensando pelo lado positivo da disseminação da mensagem dessas plataformas e da visão de Brasil que esses candidatos e esses partidos vão trazer para a campanha. É uma campanha bem apertada que, olhando mais adiante, o que eu resumiria da nossa visão? Primeiro, no início, independente de quem seja eleito, vai governar com muitas restrições políticas, restrições de mercado, e, na nossa opinião, tende a adotar uma postura de moderação na agenda econômica, moderação na condução da coalizão. E, apesar de ser um quadro que traz desafios importantes para a governabilidade, ao longo do tempo a gente pode ter, mais uma vez, um presidente que encontra dificuldades para manejar a aliança no Congresso, que se vê, muitas vezes, com dificuldade para avançar uma agenda. Ao mesmo tempo, a gente vê também potencial para a continuidade de reformas estruturantes. E aqui eu vou destacar uma que o Isaac muito bem trouxe na sua fala, representando a FEBRABAN, a reforma tributária. A gente faz 30 anos que fala de reforma tributária e pode ser que a gente não chegue aos 40 anos falando de uma reforma tributária, porque podem ter certeza, essa reforma tributária ela volta para a mesa com força na próxima legislatura, com o próximo presidente, e sem uma pandemia e com um alinhamento maior entre dentro do Pacto Federativo, entre estados, com municípios, com uma discussão mais aprofundada, depois de anos, a respeito do melhor regime tributário, existe sim o potencial de avançar nessa agenda que é tão importante para todos os setores. Eu acho que eu consegui cumprir os meus 5 minutos e vou parar por aqui.
Agradeço por isso. Gerou um superávit aqui de 30 segundos. Bom é que agora é o Baigorre, a autoridade, se ele quiser se estender, tem todo o direito. Aí, Baigorre, o que eu queria perguntar para você, para a gente explorar aqui todos juntos, trazendo um ponto da sua fala inicial sobre o ponto de inflexão ali no final dos anos 90, e que estamos agora de novo num ponto de inflexão. O Cadu também colocou bem na apresentação dele a questão do destino da concessão. E hoje a gente enxerga na mesa da Anatel uma série de regulamentos e consultas públicas que tratam desse tema e nos deixam aqui com alguma dúvida sobre, afinal, qual é a visão que a Anatel tem sobre serviços prestados em regime público, né? Hoje, em 2022 e depois de 2025, o que a gente pode pensar de destino do STFC? Né? O que a gente, olhando para o regulamento de adaptação, a gente tem um caminho, olhando o regulamento de continuidade, a gente tem um outro caminho, olhando para a consulta pública em aberto, agora da simplificação regulatória, a gente tem alguns outros caminhos que a gente pode interpretar dali. Eu queria que você, por gentileza, nos falasse, nesse momento, qual que é a visão da Anatel sobre o destino do STFC. Obrigada, Baigorre. Obrigado, doutora Cláudia. Antes de falar, tive a oportunidade de corrigir um erro meu de não ter saudado duas pessoas especiais. Nosso ouvidor, doutor Luciano Godoy, que aqui finalmente eu conheci pessoalmente, só conheci ele pelas reuniões virtuais do Conselho, e o doutor Luiz Alberto também, que está aqui, agradeço a presença. Enfim, visão da Anatel sobre concessões. Olha, as concessões, a Anatel participou muito ativamente da realização, da concepção do que hoje é a Lei 13.879, no desenho dessa mudança, dessa adaptação do instrumento de outorga de concessão para autorização. Essa é a principal aposta da Anatel. A gente entende que essa é a melhor solução para o fim da concessão, um fim amigável, um encerramento amigável, de novo, como eu falei, sem litígios, e que essa questão se encerre e a gente possa passar essa página. É claro que isso não depende de uma vontade única e exclusivamente da Anatel, depende de uma comunhão de vontades, tanto do regulador quanto do controle externo do Tribunal de Contas da União e das operadoras, das concessionárias. Então, não há nenhuma garantia de que isso vai acontecer. Temos, em paralelo, um processo de arbitragem que, inevitavelmente, vai influenciar no interesse ou não em adaptar, e precisamos aguardar esse processo de arbitragem, são coisas que se misturam, né? Não dá para analisar separadamente. Nós estamos fazendo a nossa parte, já foi anunciada para a semana que vem uma reunião extraordinária na qual o conselheiro Arthur vai trazer a proposta lá do regulamento de adaptação, na verdade, da metodologia e valoração do fim dessa migração, que vai ser submetido, enfim, ao TCU. Aguardamos a questão da arbitragem e, em paralelo, nós temos que cumprir o nosso papel enquanto regulador, que é, à luz do regulamento de continuidade, garantir a continuidade do STFC em regime público, porque o serviço está em regime público, o Plano Geral de Outorgas define esse serviço como um serviço prestado em regime público, e, enquanto isso não for modificado, nós temos que cumprir nossa missão. E a nossa missão, e nós, considerando os tempos e movimentos da adaptação e da arbitragem, nós estamos imaginando que isso vai ficar lá para 2024, o encerramento de todas essas variáveis. E nós não podemos esperar para tomar uma ação em 2024. Então, como plano B, nós devemos, em algum momento, nesse meio tempo, instaurar um processo para fazer uma consulta pública para um novo processo licitatório de um novo concessionário que assumiria o serviço a partir de 1º de janeiro de 2026, caso as atuais concessionárias não queiram mais prestar o serviço ou não adaptem. Até mesmo porque nem todas pode ser que nem todas adaptem, pode ser que umas queiram, outras não queiram, e nós não podemos ficar com esse abacaxi na mão e entregar para o Estado prestar o serviço, porque, do jeito que está hoje o conjunto de regras do arcabouço, se não tiver um prestador privado para prestar o serviço a partir de 1º de janeiro de 2026, o Estado é o prestador de serviço em última instância. Então, é isso que a gente não quer, impor esse custo ao Estado. Então, por isso, teremos que encontrar novos concessionários. E o grande desafio é como desenhar uma concessão que seja viável, que seja atrativa num mundo pós-2025. Acho que esse é o nosso grande desafio no termo concessão. Obrigada, Baigorre. Que bom, eu vou almoçar. O tempo está sobrando já.
Vamos aqui agora para o Cadu, da Oi. Acho que desafio é uma palavra que acompanha a história da Oi, como vocês bem mostraram aqui na fala de abertura. Queria explorar um pouco isso, mostrando os extremos que o Brasil tem. Então, a gente hoje tem, em cada 7 em cada 10 brasileiros fazem uso do Pix. Isso é um número muito expressivo, considerando que é uma tecnologia nova e que exige aí uma série de outros condicionantes para que, efetivamente, isso entre no dia a dia. E, ao mesmo tempo, olhando para um número tão virtuoso, a gente tem um aumento de brasileiros abaixo da linha da pobreza. Então, a gente tinha lá, em 2019, 23 milhões. Em dezembro de 2021, esse número beira 28 milhões de pessoas. Então, o Brasil ele tem desafios de um país de dimensão continental. Levar a infraestrutura, principalmente de rede fixa, é sempre um desafio grande. E a questão que eu coloco para você é, pensando nessa agenda pública, pensando nesse ano eleitoral, o que, na visão da Oi, seria prioridade para que o setor de telecom continuasse tendo um desenvolvimento promissor, reduzindo desigualdades, né? O que falta, o que é importante para isso? Obrigado, Cláudia. Boa tarde a todos já agora. Cláudia, eu acho que existem... Já foi falado aqui hoje sobre carga tributária. Eu acho que carga tributária é uma barreira de entrada para o consumo, principalmente nas camadas mais vulneráveis da sociedade. Então, a carga tributária, após essa lei, a implementação dela, como está tendo início agora, inclusive São Paulo foi o primeiro estado a aderir, seria uma oportunidade de você reduzir as barreiras de entrada para consumo de telecomunicações, que, por sua vez, inclusive é usado pela população na hora de você ter qualquer retomada de emprego, né, como foi comentado também aqui hoje. O celular não deixa de ser, né, a internet, a banda larga, não deixa de ser um mecanismo de você ter acesso a essa possibilidade, né, remotamente. A segunda questão, eu acho, vem de um modelo que a gente já discutiu em outras lives, até feitas pelo Samuel Possebon, né, pelo Teletime, que é o uso dos fundos públicos. Foi falado aqui hoje também o uso do FUST, mas, em outros países, você tem um exemplo do tributo sendo usado para acesso à demanda, ou seja, não só para a construção de infraestrutura, mas também para acessar os serviços dessa infraestrutura. Então, programas como existem lá nos Estados Unidos, que é o modelo Lifeline, todo ano ele revalida essa base de usuários, mas você tem lá a possibilidade dessa população mais carente fazer uso dos serviços de telecomunicações em cima de pacotes já pré-definidos dentro de um cardápio de opções, tanto de voz quanto de dados, tanto móvel quanto fixo, e você fazer uso do serviço que está em cima dessa infraestrutura. Então, acho que aqui já houve um ponto de partida, sim, já houve alguma evolução após 23 anos, né, de retenção do FUST, mas acho que agora isso tem que ser acelerado e tem que ser mais impactante. Acho que a terceira questão vem da construção de mais infraestrutura. E aí eu acho, como também já foi falado aqui hoje, existe uma evolução desde a Lei Geral das Antenas, que tem sido implementadas em algumas cidades, em alguns estados, mas precisa acelerar agora ainda mais e se consolidar em função da chegada do 5G. A questão de mais infraestrutura, o equacionamento da concessão e essa virada de página do STFC que eu falei aqui, não deixa de ser também uma via de você consolidar isso, porque você vai destravar valor, vai criar valor, vai eliminar aquilo que é um legado que hoje, inclusive, está em franca decadência há alguns anos, né, em função da substituição fixo-móvel e fixo-dados que eu comentei aqui agora há pouco. Então, assim, você tira tudo o que é do passado, coloca realmente uma agenda de futuro, baixa a carga tributária, coloca incentivo à demanda, e você vai ter, sim, para qualquer governo, concordando com o colega do painel, para qualquer governo, eu acho que essa é uma agenda positiva em termos de telecom. Eu acho que esse é o... E tem muita coisa que a gente pode, sim, copiando programas de outros países, né, reordenar essa agenda pública em relação ao setor de telecomunicações no Brasil. Perfeito. Obrigada, Cadu. Agora, para a Vivo, a pergunta é na mesma direção, pensando nos desafios da gente ter um país ainda com dificuldade, desigualdade de acesso. Se a gente for comparar
acessos por cada 100 habitantes, vendo o Brasil com a OCDE, que é o que a gente tem na mira de conseguir fazer parte. No fixo, o Brasil tem 14,4 acessos por cada 100 habitantes, os países da OCDE, em média, 33,2. Se a gente olha para o móvel, o Brasil tem números melhores, a gente tem 89,7, o OCDE tem 118,3. Então, a pergunta é a mesma. Na sua visão, qual que deveria ser a prioridade em termos de agenda pública, política pública, para que a gente pudesse, ao mesmo tempo, continuar expandindo e reduzindo desigualdades também de acesso e conectividade no Brasil? Eu acho que comentei também na minha apresentação antes, a digitalização é uma oportunidade evidente a todos nós de inclusão, né? Comentei ao tema da pandemia, se a gente pensar que a dinâmica de vida de todos nós, né, vamos falar do Brasil, mudou completamente, né? De repente, todas as crianças estavam em casas que podiam ter uma aula online, estavam acessando através da conexão, né, que é o serviço de algum de nós aqui, dependendo do lugar. As pessoas estavam trabalhando desde casa, né? As pessoas estavam se consultando eventualmente através de uma conexão virtual. As pessoas estavam usando entretenimento também através de uma conexão. Isso mostrou, né, que todo investimento feito, né, ao longo dos últimos 20 anos pelo setor deram resultado. Não foi perfeito, existiam áreas que não tinham a mesma cobertura, existiam pessoas que não tinham equipamentos, também que é outro tema, né, que os equipamentos é uma outra discussão, né, que não requer só ter o serviço, é importante também ter a disponibilidade do equipamento. E muitas vezes as pessoas não tinham porque ou a empresa não estava preparada para trabalhar online, ou as escolas não estavam preparadas para dar aula online, que também é outro ponto importante dessa mudança. Como a gente capacita as escolas, os professores, para que eles possam ensinar ou dar aulas online. O que aconteceu ao longo desses 2 anos é que a rede se manteve, né? Então, acho que é um grande mérito de todos que estamos aqui, de ter mantido esse país operante, durante momentos tão duros. Qual é o próximo passo? O próximo passo é que essa digitalização, essa realidade que mudou, ela acelerou uma tendência do uso do digital nas nossas vidas, não substituindo 100% o presencial, acredito realmente que vai existir esse modelo híbrido, mas que ela chegue a mais pessoas. Então, quando você mostra um índice da OCDE do fixo, não sei que número que eles estão comparando. Aqui foi falado o tema da concessão, vamos transformar, então, a concessão para que ela seja muito mais voltada para a internet, para a conexão, e menos para obrigações de voz. E é isso que nós estamos tentando trabalhar nesse sentido. Vamos mudar o modelo também, como falado aqui, tributário, para que a gente possa conseguir que pessoas que hoje possam ter uma conexão, que hoje pode custar, em média, de fibra, de R$100, que eles paguem menos, porque vão pagar menos imposto, e com esse extra, talvez dê a disponibilidade dele comprar um serviço de entretenimento, um serviço de educação, algum outro serviço, expandindo, né, a democratização, não só da conexão, mas dos serviços digitais. Quando a gente é criticado que as periferias não tinham cobertura móvel para que as crianças pudessem estudar, é importante ver por quê, né? As 300 leis municipais que existem, como elas classificam a legalização para uma antena, uma herb, numa área periférica. Em algumas delas exigiam documentação de posse do imóvel, que na periferia muitas vezes não existe, exigia uma largura de ruas, que na periferia não existe, e assim por diante. Porque tivemos a pandemia, que isso se levou para uma pauta prioritária de muitos desses municípios, e temos 8 capitais do Brasil que já mudaram e que nos permite agora, sim, fazer investimento. Nenhuma das empresas aqui não quer fazer investimento em área periférica. A área periférica é rentável também para as operações aqui que nós estamos aqui representando. Com certeza existem outras que não são, e é parte das obrigações enormes que temos de todos os leilões que participamos nos últimos anos. As obrigações estranhas ou algumas multas que foram convertidas em obrigações que nós estamos também cumprindo aqui. Então, o que a gente precisa é realmente compartilhar a responsabilidade, que não é só do setor de telecomunicações, é uma responsabilidade também no acesso ao dispositivo, também na queda da tributação, também na mudança da legislação, também no foco de uma regulação mais orientada às novas tecnologias e ao novo consumidor. O novo consumidor que quer ser atendido através de meios digitais. 80% do nosso caso já é assim. Então, que vamos também mudar a regulamentação, a regulação desses outros tipos de atendimento,
como são feitos com serviços digitais de empresas que são as queridas, né, de todos os consumidores que querem ter acesso a elas. Nós somos o habilitador e, conjuntamente, podemos conseguir transformar e mudar o Brasil. Então, para o próximo ano, que a digitalização, ou que essa pauta, não esteja só no Ministério de Comunicações, que a pauta da digitalização esteja em todos os ministérios. Muda a agricultura, muda a educação, muda a saúde, muda a infraestrutura, muda a economia. Qualquer ministério que você quiser falar, ele vai ter um impacto tremendo nos próximos 4 anos com a digitalização. Perfeito, agradeço. Até ajuda a fazer o gancho para a próxima pergunta aqui para o Marcelo, que é justamente a gente explorar o potencial do 5G e vendo a atuação que vocês têm também em outros países, o que a gente já tem de materialização disso, para a gente dar esse salto de produtividade e essa visão mais orquestrada que, de fato, permeia todos os setores da economia. Então, quais deveriam ser as prioridades para 2023, na sua visão, e as transformações que o 5G pode fazer, que já estão materializadas, talvez, em outras economias, e o que a gente pode esperar aqui para o Brasil? Obrigada, Marcelo. Alô. Muito obrigado, Cláudia, pela pergunta. Prazer estar aqui participando do painel. E nós temos diversas experiências, né? Os primeiros casos de implantação de 5G no mundo aconteceram de forma embrionária lá por volta de 2018, né? Isso começou muito fortemente no Oriente Médio, depois tivemos aí as grandes redes, começando em 2019, na Coreia do Sul, China, Europa. Então, assim, já existe alguma experiência do que aconteceu lá fora para a gente poder olhar e, eventualmente, se espelhar para olhar os desafios que vão ser encontrados aqui no Brasil. Em termos de perspectiva, é sempre muito positiva essa perspectiva do 5G, não só em fornecer essas mais altas taxas de velocidade, tempo de resposta mais baixo, mas a eficiência que isso vai trazer na vida das pessoas e na economia de uma forma geral, né? Nós tivemos um estudo realizado em conjunto com a consultoria Deloitte, que mostra que o impacto de 5G para a nossa economia corresponde a 40% do nosso PIB atual em 15 anos. Isso dá alguma coisa da ordem de 200 bilhões de reais adicionais no nosso PIB, ou 2,5% de incremento no nosso PIB, ano a ano, por meio da tecnologia, os ganhos de eficiência que essa tecnologia traz. Tá? Então, os números e o impacto é muito positivo. A gente viu, meu presidente mostrou um pouquinho na nossa apresentação o que está acontecendo na China, né? China Mobile, aí com um crescimento de receita de quase 13%, e com uma cobertura já de 35%, com uma adesão de 35% da sua base de usuários já na tecnologia 5G. O que a gente verificou em outras experiências internacionais é que existe uma barreira. Essa barreira é você implantar rede para trazer 20%, alguma coisa da ordem de 20% da base de usuários de 4G para o 5G. E, a partir desse ponto, você começa a se beneficiar da escala da tecnologia 5G e os números começam a ficar mais positivos, né? Então, a primeira barreira seria esses 20% da base. Segundo, transformar isso em tráfego, né? Começar a monetizar essas conexões, até você chegar num ponto em que mais da metade dos usuários façam parte da base de usuários da tecnologia 5G. Isso agora que está começando, ainda não chegou, né? Está começando a chegar nos países mais avançados, por exemplo, no caso da Coreia do Sul. Tá? Então, o primeiro desafio para a gente é esse. Para a gente atingir esse desafio, além do cronograma que já existe para a implantação das redes 5G, existe todo o desafio de você ter usuários migrando para essa rede, né? Esses usuários migrando para essa rede significa que precisam ter acesso a terminal. Então, um grande desafio é a questão de terminais, né? Barateamento desses terminais, eventualmente uma forma de reduzir impostos para esses terminais, justamente para permitir uma rentabilização mais rápida desses investimentos gigantescos que as operadoras vão fazer. Então, acho que esse
Esse é um grande desafio. Eu acho que o ano que vem, e 2024, o setor vai ficar focado ainda nos negócios B2C, né? Ampliar a cobertura, melhorar o 4G, caso o usuário saia da rede 5, venha para a rede 4 e não sofra com uma variação extrema de experiência, né? Então, eu acho que é isso. No B2B, esse é um mercado fenomenal. Todos os casos de uso que nós temos, as experiências, mostram resultados extremamente expressivos. Por exemplo, 5G na mineração. Nós temos diversos casos desse tipo lá fora, né? Você consegue colocar o maquinário para operar 40% a mais do tempo, redução da ordem de 30% de acidentes e de mão de obra da ordem de 75%. Então, isso é um ganho realmente expressivo. E lá fora nós temos, por exemplo, na China, alguma coisa da ordem de 3 mil projetos. Operadoras triplicando a sua receita dentro desse setor de 1,1 para 3,3 bilhões de dólares em um ano, né? Então, é realmente um resultado bastante expressivo. Agora, nos casos que implantamos aqui no Brasil, qual foi a dificuldade que a gente encontrou? Encontramos dificuldade no que diz respeito à mão de obra. Como bem o Christian colocou, a tecnologia é um enabler, né? O que você vai fazer com conectividade? Então, conectividade, dados e essas aplicações em diversos setores. Nós tivemos problemas em achar mão de obra qualificada para implementar, por exemplo, 5G na agricultura, né? Tivemos problemas, desafios, né, de trazer mão de obra para implantar, por exemplo, o nosso warehouse automatizado em Sorocaba. Então, o que a gente está fazendo é mostrar esses ganhos expressivos para que parceiros possam se motivar a trabalhar conosco, formando ecossistemas para que rapidamente a gente consiga replicar esses casos e mais rapidamente fazer com que a operadora e com que a economia, de uma forma geral, usufruam desses potenciais ganhos que a gente prevê. Basicamente, é isso, em termos de direção, que a gente vê. Perfeito. Ganhamos aqui um bônus do Samuel. Ele disse que a gente poderia... Não, acabei de perder o bônus. Acabei de perder o bônus. Então, eu agradeço muito a disciplina de todos vocês, com o tempo. Agradeço a oportunidade de estar aqui mais um ano. É o 11º ano que eu posso estar aqui, e presencialmente é sempre muito melhor. Fiz muitos amigos e aprendi demais com o setor de telecom. E acho que a gente tem aí muitos desafios pela frente. É um setor que, de tédio, a gente nunca morre, os desafios não param, e eles são cada vez mais importantes para a gente, de fato, ter uma rota de crescimento sustentável. Então, muito obrigada pelas respostas que vocês nos deram. Temos muito a fazer aqui hoje e amanhã. Obrigada.